Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco, né, das crises, né, das crises que a humanidade passou em vários momentos, né, em vários períodos, para que a gente possa entender um pouco mais o que a gente está passando, né, por que a gente está passando por tudo isso, né, por que chegamos nesse ponto, né, o que está por trás de tudo isso. Então, compreendendo de que nós aqui, né, nós trabalhamos com o mundo das energias, né, então a comunicação cósmica nos traz os esclarecimentos, a compreensão a partir da nossa própria conexão com esse universo, né? Então, a nossa conexão direta com os nossos irmãos, com as hierarquias superiores, vai nos trazendo esclarecimentos, vai nos trazendo compreensão e vai permitindo que a gente viva, né, a nossa vida aqui, nesse momento, de uma maneira mais fluida. Então, o objetivo principal desse trabalho, né, é a gente compreender, esclarecer, ter mais participação a partir do momento que a gente está participando ativamente da transformação. Então, nós somos os agentes de transformação, nós fazemos a transformação, né? Nós viemos participando dessa transformação, né? Porque aceitamos estar aqui nesse momento para colaborar com um plano evolutivo, um plano de evolução da humanidade, e assim a gente vai aprendendo a se conectar a leis superiores, a conhecer como funciona, praticar e tudo isso, né? Então, essa informação de hoje é muito importante para a gente só ter uma visão mais consolidada, mais concreta, né, do que foram essas principais crises, né? Então, por que a humanidade está sempre em crise? A humanidade está sempre em crise, de alguma maneira, né? Então, lá atrás, né, os lemurianos, período lemuriano, por exemplo, né, em que nível a evolução, a humanidade estava, né? Então, ela estava desenvolvendo a parte mais instintiva, né, de sobrevivência. Então, ela passou por toda uma purificação, como nós estamos passando aqui hoje. Só que ela estava em outro nível de evolução, nível de consciência. Então, ela estava desenvolvendo um instinto, sobrevivência. Então, o elemento presente naquela fase foi a Terra, o elemento Terra, né, como elemento. Então, a purificação acabou acontecendo por meio de vulcões, né? Então, todo um processo de natureza, né, de movimentação da natureza. Por quê? Porque a partir do momento que nós, seres vivos, né, seres humanos, estamos conectados ao planeta, tudo que nós fazemos repercute diretamente no planeta. Então, se eu tenho resistência a crescer, o planeta, eu estou impactando a vida planetária. Por quê? Porque eu sou um ser vivo, um ser que tem consciência. E a consciência impacta diretamente toda a vida. Então, se eu não faço a minha parte, eu impacto o planeta. Então, essa informação, ela é crucial que a gente tenha internalizado. Ou seja, no momento que a gente tem alguma resistência interna, a gente opa, se eu não faço, ou se eu faço errado, vamos chamar assim, né? Eu quero de qualquer jeito, eu estou impactando a minha vida, a vida dos outros e a vida do planeta como um todo, ou seja, toda a vida planetária. Então parece que às vezes a gente fala assim, uma pequena ação, mas é nessas pequenas que a gente vai aprendendo a ter domínio de nós mesmos, né? Então lá atrás os lemurianos pagaram um preço, né? Então toda essa purificação aconteceu, muitos seres, muita morte, né? Muita situação difícil, porque eles precisaram passar por isso para quê? Para que eles pudessem evoluir, né? Então ali, imagina, o nível de instinto é uma coisa mais brutal ainda, né? Então, aí, passando dos lemurianos para Atlante passou por uma purificação gigantesca também, só que aí entrou o elemento água. O elemento água era o elemento principal desse trabalho. Então, toda a evolução, toda a raça, né, humana passa por vários períodos para que ela possa crescer, para que ela possa evoluir. Então, em cada um deles está sendo desenvolvida uma parte do ser, né? Então, a água representa as emoções, né? Então, toda essa questão do corpo astral, do corpo emocional, tudo isso teve que ser purificado. Por quê? Porque os seres
novamente, né, começaram a competir, a brigar entre si, né, e todas essas emoções desreguladas foram gerando problemas no planeta. Por quê? Porque a grande maioria dos seres começou a conflitar. Então, as crises sempre permearam esse planeta, sempre fizeram parte da história desse planeta. Então, todas as raças, né, a evolução da raça humana, ela passa por várias etapas. Então, essa questão das emoções, você vê que até hoje ela está presente. Né? Então, na Atlântida, o que aconteceu? A própria parte física, né, fisicamente, foi imerso, né, o planeta praticamente continente que desapareceu, né, por conta das águas. Então, todo esse processo bruto, né, todo esse processo triste, de alguma forma, é uma consequência do próprio ser humano, ou seja, se ele não trabalha nele mesmo, o clima, os efeitos na natureza precisam acontecer, né, para que possa ser equilibrado o sistema novamente. Então, para que haja um reequilíbrio e a raça não seja extinta, né, tem que fazer um processo. Então, muitos lemurianos sobreviveram, né, porque eles continuaram evoluindo, alguns, né, assim como na Atlântida, continuaram evoluindo. Então, todos nós, a gente não tem, na verdade, muitos não sabemos exatamente o nosso histórico, o histórico de cada um, muitas pessoas têm toda essa informação, outras não têm nenhuma, outras têm algumas. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem informação porque a gente não tem que ter mesmo, né? E outras porque não chegou o momento de a gente saber determinada coisa, né? Mas todos nós participamos nessas etapas, de alguma maneira, né? Tanto no período lemuriano como na Atlântida, todos nós, porque como é que nós chegamos a nos desenvolver, né? Como é que a gente chegou a desenvolver a mente, que é a humanidade atual. Então, a humanidade atual, o elemento principal da humanidade atual é o fogo, né? Então, saiu da terra, água e agora é o fogo, que é o fogo, justamente o fogo cósmico, né? Então, o fogo que visa purificar essa mente. Por quê? Porque com a mente eles começaram a criar, manifestar, materializar coisas, materializar guerras, materializar conflitos e tudo mais, por conta justamente de não ter um domínio dessa mente, né? Então, tanto fisicamente, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto mentalmente, todas essas etapas passaram por purificações. Porque chegou no ponto de ter que passar por uma purificação tão grande como a Terra está passando? Porque isso foi sendo acumulado ao longo do tempo. Então, os seres não fizeram o seu dever de casa, ou seja, já se passou por tantas etapas anteriores aonde o planeta foi impactado, o continente, né, continentes que desapareceram, tudo. Seres que desapareceram também, né? Seres que não conseguiram avançar, não conseguiram evoluir. Então, isso é desconectado, né? Porque um ser que não consegue evoluir, ele tem que refazer o processo de novo, né? Até aprender a ter domínio, até aprender a crescer. Então, esses momentos de crise são pontos, né? Que a gente chama, são os pontos, são os marcos, são milestones, né? São, na verdade, os pontos de mutação da raça. Então, chega um limite que fala, não dá mais. Não podemos ter 95% de pessoas conflitando no planeta, né? Ou seja, que não tem domínio da mente e estão destruindo a natureza, destruindo as coisas. Por quê? Porque chega um momento que destrói mesmo. O planeta não suporta, né? A natureza não suporta e isso tudo tem que ser equalizado. E aí a natureza responde. Por quê? Porque é um movimento, né? O próprio movimento da física quântica, né? A natureza precisa se harmonizar. Ela vai atuar de alguma maneira para equilibrar aquilo. Então vai gerar todos aqueles furacões, maremotos, e isso, e aquilo, e aquele outro. E agora vem o elemento fogo, né? Justamente o fogo, que é o elemento principal dessa humanidade, para que ela possa
elevar a energia. Então o fogo vem, né? O fogo começou lá de trás, com o fogo básico, né? O fogo da sobrevivência, e ele está subindo, chegando no fogo espiritual, no fogo do espírito. Então, para quê? Para ascender o ser para a próxima etapa, que é o ser espiritual. Então ele deixa de ser um ser mental, meramente mental, e ele passa a ser um ser espiritual, um ser divino, que é o ser que reconhece, né, finalmente ele reconhece que ele é um ser que precisa cuidar de si, e então ele vai automaticamente cuidar do planeta quando ele começa a cuidar dele mesmo, porque ele é um ser que impacta em tudo, absolutamente tudo. Que aí sim, né, vem a autoconsciência, aí vem o despertar da consciência, a busca do autoconhecimento, um ser que começa a se voltar para dentro e fazer suas revisões para que ele possa evoluir. Então, as crises são, obviamente, difíceis, né, assim como essa, mas são as oportunidades de crescimento. Por quê? Porque se chegou num limite. Então, a gente nunca deve chegar num limite, né? A gente tem que sempre buscar perceber que algo não está funcionando, começa a revisar, né? E não chegar num limite que a humanidade toda precisa ser purificada, transformada, transmutada, para que ela possa passar para o próximo nível, a ponto de ter toda uma intervenção superior para ajudar esses seres no processo de evolução, sem que o planeta se desintegrasse. Se não houvesse esse mecanismo cósmico, a raça seria assim, extinta, né? Totalmente extinta. Então, muitos seres, né, que estão em baixa densidade, ou seja, que estão em níveis mentais extremamente densos, são realocados em outros pontos, né? Para que eles continuem a sua evolução sem interferir na evolução atual da humanidade. Por quê? Porque a linha do tempo, né, que está sendo consolidada, mínima de quinta dimensão, precisa ser manifestada, ela precisa ser equalizada, né? Então ela já não comporta mais ter essa mistura, né? A gente ficar entre a terceira e quinta, e a gente está ali. Então a gente precisa estar em quinta, estamos conscientes, somos seres divinos, então a gente vai praticar essa divindade em tudo, gente, em tudo. Então a ordem superior que nós recebemos é qualquer atividade, não interessa qual seja, até no bom dia que você diz, em qualquer coisa você está reverberando a energia que está no seu mundo interno. Então, aquilo que é você, aquilo que você se transformou, aquilo que você está se manifestando, né? Então a gente vai fazendo movimentos gradativos e que eles vão, segundo a ordem que recebemos, eles estão se expandindo. Então cada vez que uma pessoa tem um movimento, o menorzinho que pareça, ela recebe mais luz, ela recebe mais compreensão, ela recebe mais inteligência superior, não a nossa, né? A nossa aqui que a gente fala, a nossa física do ego, né? Mas a superior. Então a superior te move para um nível mais elevado e vai levar você para uma próxima tarefa, onde você vai desempenhar aquele papel, levando para o máximo de pessoas esse conhecimento. E assim outros também vão interagindo e isso vai se tornando algo muito, muito, muito forte. Porque estamos lidando com a energia, com a maior energia que existe, né, nesse momento do planeta, que é a energia espiritual. Então essa energia é a energia que move, é a energia do fogo. Então essa energia que move o ser para a compreensão, não é, né, para brigar com ninguém, é a energia da compreensão, do esclarecimento, da compaixão, do amor incondicional. Então, cada situação que a gente coloca, que a gente está imbuído disso, você não faz nada, a situação se faz. Então, a gente tem que ter isso em mente. Por quê? Porque não somos nós, com a nossa personalidade, com o nosso ego, que estamos lá, né, tentando fazer. A gente só pilota
avatar, né, essa personalidade, de uma maneira que permita que o alto atue, né, que permita que a inteligência superior se projete, para que a gente possa ter uma vida mais organizada, mais digna, uma vida digna, gente. Todos nós temos que ter dignidade, né, na vida. Então, essa é essa instrução principal que a gente recebeu, que todos os seres são seres divinos e eles só estão relembrando. Então, alguns estão tendo mais dificuldade por conta da mente. Então, a mente precisa ser mais purificada. Então, eles continuam resistindo. Por isso que não estão conseguindo. Porque eles continuam resistindo e falam, não, mas eu, divino, não, é você. E fica nesse jogo, né? Então, você fala, não, você é divino. Ele fala, mas como? Eu? Não pode ser. Né? Então, continua nesse jogo de criança, a gente empurra, né? E não assume. Assume de fato a tarefa. Então, assumir de fato a tarefa, por mais que a gente tenha dificuldades, vamos imaginar, a gente assumiu uma tarefa, a gente não sabe como fazer. Mas se a gente assumiu de coração, vai aparecer o como fazer. E a gente vai fazer. A gente vai fazer do jeito que a gente consegue fazer naquele momento? Vai. Acabou. Então você está dando o passo. Deu o primeiro passo. E assim você vai para o segundo, para o terceiro. Até que você começa a se aperfeiçoar e começa a perceber como as coisas funcionam. Mas sem essa ação, a gente não entende. Por quê? Porque a atuação do ser divino é uma atuação. Então é uma energia que está disponível que nos move para a ação. Então a gente passa a ser o ser que faz. E pronto. Então esse movimento é solicitado o tempo todo, ou seja, não interfere, né, no sentido de ficar achando, não, será? Não, esquece. Esse será, talvez, é um movimento da mente da terceira dimensão, que foi a mente que impediu esse ser divino de descer. Então o fogo precisa purificar a mente para ela parar de questionar o inquestionável, porque ela quer questionar uma coisa que ela não sabe. Então esse movimento da mente é o movimento dos seres que não querem evoluir. Então eles fazem isso automaticamente como um mecanismo de defesa. Por quê? Porque ele sente que ele precisa fazer algo, mas ele não sabe como fazer. Então a resistência faz ele ficar falando e com isso ele vai empurrando o projeto divino que está vindo para a terceira dimensão. Ele quer ficar lá. Mas aqueles que estão indo para a quinta, que já estão nessa transição, estão muito mais em quinta do que em terceira, eles têm que perseverar. Perseverar, gente, não é, não, eu vou ver, não, perseverar. Aquilo ainda aparece, não tem problema, você deixa aquilo de lado e continua na energia do ser divino. Por quê? Porque essa é a nova raça. Né? Então a nova raça, passando por todo esse histórico, né? Todas essas purificações, todas essas crises, vai finalmente ascender. Então é uma raça que vai ter consciência expandida, que vai ter capacidade criativa, que vai ter discernimento, que vai ter generosidade, que vai ter educação, autoconhecimento, e com isso essa raça vai criar realmente as coisas de uma maneira harmoniosa, civilizada. E aí nós confirmamos essa linha do tempo, nós reafirmamos o tempo todo essa linha do tempo e começamos a manifestar. Você vai manifestando cada uma de suas ações. Não importa se parece para os outros pouco ou muito. Você vai manifestando, porque é assim que a instrução superior atua. E aí eles atuam através de nós, expandindo isso. Expandindo, né? Porque aí isso está em linha com a lei superior. Então isso é reconhecido. E a gente vai fazendo em projetos, em atividades, em trabalhos, no que for, relacionamentos, em tudo. E você vai levando e elevando, levando e elevando. E essa raça vai chegar um momento, né? Como a gente fala, a nova Terra de quinta a nona dimensão,
vai chegar um momento que essa própria raça, que já está mais consolidada, que já está com os mecanismos humanos mais dominados, ou seja, seu corpo emocional, seu corpo físico, seu corpo mental já estão mais estruturados, já não tem mais conflitos internos à toa, né? Já tem muito mais estrutura, muito mais estruturada, ela vai passar a ser a condutora das atividades da nova Terra. Então você vai ter líderes, você não pode ter líderes que são líderes que não passaram pelo fogo, que significa que não se conectaram com o seu eu superior, né? Porque para liderar um processo desse, a pessoa tem que passar por ele para saber como funciona, né? Ter o autoconhecimento necessário para que ela possa transmitir para os demais. Então daí surgem os líderes que vão criar novos, né? Então vão semear, o que Jesus falou, né? Então a gente somos sementes, florescemos e vamos ajudar novas sementes. Então é o momento em que a gente colhe e planta o tempo todo. Então a gente vai colhendo e vai plantando, vai colhendo e vai plantando. E aí vai chegar uma raça que é posterior à nossa, que seria posterior ao ser divino, ao ser que desperta, que é a consolidação dessa raça humana. Ou seja, é o ser, o avatar, né, o ser mais perfeito, que está em harmonia com o seu arquétipo, com o seu modelo, e então ele vai executar tarefas em conjunto com com outras civilizações mais evoluídas, porque aí de quinta a nona dimensão você vai ter uma interação gigantesca com seres muito mais evoluídos do que nós, né? Seres, né? Os próprios nossos irmãos maiores, né? Que já transcenderam, né? E nós mesmos, né? Que o nosso arquétipo ele já transcendeu também. Nós só estamos relembrando isso e manifestando isso para que a gente possa integrar. Então a gente tem que integrar várias informações, integrar vários códigos que a gente chama, né? Que são códigos. Os códigos de luz, eles são informação. Então a gente vai recebendo, vai integrando, vai compreendendo, vai vivendo e aí a gente vai recebendo mais. E isso vai ampliando a consciência e permitindo que a gente se conecte com outros mundos e com outras civilizações. Então a gente vai ter um marco aí, que não temos ainda essa informação, mas que provavelmente acontece em 2027, que é um marco realmente de mudança, né? Ou seja, a gente não vai ter mais uma vida separada, né? Ou seja, o ser vai estar integrado, o ser com o seu superior, com as informações, com a inteligência superior e com as civilizações extraterrestres, etc. Então aí tudo se amplia e as revelações vão acontecendo pouco a pouco, né? Obviamente que nada é de uma vez, né? As coisas vão acontecendo porque existe um plano maior que vai disponibilizando isso conforme a humanidade vai respondendo. Então, nós temos aí uma data que é uma data bastante crítica, mas não para a gente se colocar como ela vai acabar, nada dessas coisas, ao contrário, né? É uma data onde a gente vai consolidar também tudo aquilo que a gente já está fazendo e vai se unir a algo muito maior, né? Então, o planeta precisa ter uma governança, né? Então, com hierarquias, né? Ou seja, o planeta tem que estar sendo governado por uma entidade maior, né? Ou seja, as energias elas vão atuar a ponto de organizar todo o planeta, organizar a vida planetária e alocar, né? Aí sim, líderes que correspondam à consciência necessária para gerir as nações, né? Porque hoje nós temos governos, cada país tem um governante, né? Cada estado tem um governante, cada município tem um governante, é uma coisa que não está em linha com uma lei superior.
Por quê? Porque as pessoas que estão, a grande maioria, né, não criticando, né, mas a grande maioria não está em linha com um governo celeste, né, um governo maior, mas com o abuso do poder e com o uso do poder para si mesmo, né? Então, o objetivo da evolução planetária é que exista um governo realmente com visão para governar, né? Então, líderes que passaram por processos de transformação, que têm a capacidade de levar as pessoas para o próximo nível, que é isso que todos nós precisamos, né? E aí sim, a gente vai ter um grande marco mais para frente, né? Foi colocada essa data de 2027 como um grande marco para essa humanidade realmente consolidar todo esse processo. Então, a informação que nos foi passada é que nós temos que decidir, né? Então, estamos num processo de momento de decisão, processos de decisão, onde a gente tem que assumir para onde estamos indo, né? Então, se estamos realmente no caminho evolutivo, a gente tem que praticar todos os dias o máximo que a gente puder dos nossos conhecimentos, das nossas capacidades. Gratidão.